Leon Denis. O Mundo Invisível e a Guerra. Conteúdo resumido. Leon Denis vivenciava a experiência terrível da Guerra de 1914 quando uma série de comunicações, recebidas de seus amigos espirituais, inspiraram-no a escrever essa obra em que faz uma análise dos horrores da guerra e das suas consequências no plano espiritual. Através de uma médium, o autor conseguiu acompanhar, durante mais de 3 anos, a influência dos espíritos nos acontecimentos e observar seus aspectos mais importantes. Apresentação. Publicado originalmente em 1919, O Mundo Invisível e a Guerra era o conjunto de artigos lançados no curso da guerra. Leon Denis, portanto, escreveu no fragor das batalhas e muitas vezes iremos observar que, ao lado de seu exaltado espírito pátrio, se encontram reflexões de um homem justo, que se contrariava, como todos os justos, com o começo da guerra e as suas inevitáveis consequências. Denis, porém, não escreveu apenas sobre a guerra, ele publicou belíssimas páginas em torno da filosofia espírita que tanto amou. Nos capítulos 11 a 19 vemos a pujança de um pensador nobre, elevado, buscando sempre os mais altos e belos momentos da vida humana. O mesmo notamos quando ele fala sobre mediunidade, nos capítulos 23 a 25. O mestre inicia o livro escrevendo sobre os horrores da guerra e suas consequências. Apresenta também um interessante artigo sobre o Dia de Finados, onde o médium auditivo, Sr. H., na época um soldado, ouve bela mensagem em que o comunicante afirma o poder espiritual da França sobre a Alemanha, então dominada pelo Kaiser Guilherme II. Leon Denis, que vivenciou um dos períodos mais conturbados da história francesa, escrevia tendo como base as mensagens mediúnicas que lhe chegavam, particularmente do médium cego, Sr. G.C., que possuía a mediunidade da escrita mecânica. Nos seus escritos ele punha toda a sua alma francesa e, apesar de estar com o coração dolorido por várias causas, não deixou, em um só momento, de atribuir à negligência moral do povo francês a origem das difíceis lutas que o assolavam. Ao se ler este magnífico trabalho, que resgata, de certa forma, o pensamento do mestre, fica-se perguntando por que tanta demora na publicação de uma obra como esta. Aparentemente sob a desculpa de que a obra não é de pura divulgação doutrinária, foi-se deixando este precioso livro, em suas edições francesa e argentina, nas prateleiras de livros raros das bibliotecas, longe, portanto, dos leitores brasileiros, que nem sempre têm se acendido a esse tipo de publicação. O Seude, prosseguindo em sua tarefa de editar obras de autores clássicos e não se permitindo ter um livro desses escondido, sem que o público possa tomar conhecimento de seu conteúdo, entrega aos seus leitores O Mundo Invisível e a Guerra, de modo que eles, e somente eles, o possam julgar. Altivo Carissimi Pampiro. Introdução. A França, de 1914 em diante, passou muitas horas de cruel angústia, à beira de muitos abismos, porém, após 50 meses de lutas, de esforços e de sacrifícios, saiu enaltecida da provação, aureolada pela vitória e regenerada pelo sofrimento. Essa vitória, sem dúvida, é devida ao apoio de seus aliados, ao heroísmo de seus soldados e à ciência e talento de seus chefes, mas é devida, principalmente, ao poderoso socorro recebido do mundo invisível, que nunca deixou de interferir a seu favor. Esta é uma das faces pouco conhecidas desse imenso drama e para a qual achamos necessário atrair a atenção de todos. Através de um excelente médium, cuja clarividência e lealdade estavam, para mim, acima de qualquer suspeita, consegui acompanhar, durante mais de 3 anos, a influência dos espíritos nos acontecimentos e observar seus aspectos mais importantes. Graças à incorporação, meus amigos espirituais, e entre eles um nobre espírito, me comunicavam, de tempos a tempos, suas opiniões sobre essa terrível guerra, observada em seus 2 aspectos, visível e oculto. Essas comunicações levaram-me a escrever, nas datas indicadas, alguns artigos que se acham reunidos neste volume. Juntei outros, inspirados pelas circunstâncias e já publicados em várias revistas. O livro é concluído com uma série de páginas ainda inéditas. O objetivo principal desses escritos é dirigir o pensamento francês para um espiritualismo científico e elevado, para uma crença que coloque nosso país à altura dos sérios deveres e nobres realizações que lhe cabem. É necessário que uma grande corrente idealista e um poderoso sopro moral varram as sombras, as dúvidas, as incertezas que ainda existem sobre muitas inteligências e consciências,
a fim de que a luz das verdades eternas aclare os cérebros, aqueça os corações, levando conforto aos que sofrem. A educação do povo precisa ser totalmente modificada, para que todos possam ter a noção dos deveres sociais, o sentimento das responsabilidades individuais e coletivas e, principalmente, o conhecimento do objetivo real da vida, que é o progresso, o aperfeiçoamento da alma, o aumento de suas riquezas íntimas e ocultas. Cabe, afinal, uma íntima solidariedade unindo vivos e mortos, para que as duas humanidades, a da terra e a do espaço, cooperem na obra comum de aperfeiçoamento e de progresso. Já falamos anteriormente, em O Problema do Ser e do Destino, sobre a ação dos poderes invisíveis na história, entretanto essa ação nunca se manifestou com tamanho esplendor, como nos acontecimentos atuais, em favor do direito e da justiça. Seria realmente lamentável que uma lição tão grave e tão solene se perdesse e que o homem continuasse indiferente aos apelos e auxílios do além. Pelo contrário, eles devem provocar, em todos, o exame desse mundo invisível para o qual iremos, cedo ou tarde, porque a morte é apenas uma passagem e nossos destinos são infinitos. O pretérito da França está pleno de brilhantes períodos e de páginas gloriosas, mas o seu futuro se anuncia com maior brilho ainda, se ela iluminar sua alma com o sopro do espírito que anima os mundos. Se a França controlar e dirigir as forças vivas, progressivas, provocadas pela guerra e que nela vibram, conseguirá realizar obras que ultrapassarão, em poder e brilho, tudo quanto seu gênio produziu até nossos dias. 1. O espiritualismo e a guerra. Outubro de 1914. Fatos temerosos vêm acontecendo há alguns meses, e uma tempestade de ferro e fogo desabou sobre a Europa, abalando os alicerces da civilização. Não são milhares, são milhões de homens que se entrechocam numa batalha formidável, numa luta jamais presenciada pelo mundo. O número de vidas humanas sacrificadas é tão grande que deixa estarrecido o pensamento. Até o próprio destino das nações é posto em dúvida. Em determinadas horas trágicas, a França viu passar sobre ela o vento da ruína e da morte, e talvez o nosso país terminasse destruído, se não fossem os auxílios do alto e a incontável legião de espíritos, acudindo de todos os pontos do espaço, para ajudar seus defensores, aumentar-lhes a energia, favorecer-lhes o ânimo e estimular-lhes o ardor. Diante desse drama terrível indagamos, como num pesadelo, que lição fica desses fatos dolorosos? Observemos, diante da primeira análise, que esses acontecimentos eram anunciados antecipadamente. Os avisos vinham de toda parte, por nosso lado sentíamos aproximar-se a tempestade e um mal-estar indefinível invadia nossas almas. Segundo as palavras de um pensador, os grandes acontecimentos que abalam o mundo projetam primeiramente sua própria sombra. Todavia, a massa dos homens continuava indiferente. A França principalmente, há 20 anos adormecera numa ilusão de bem-estar e de sensualidade, sendo que a maior parte de seus filhos só objetivava conquistar a riqueza e desfrutar os prazeres que ela proporciona. A consciência pública, a noção do dever, a disciplina familiar e social, sem as quais não há nações progressistas, atrofiavam-se cada vez mais. Processos escandalosos revelavam um estado de terrível corrupção, o alcoolismo, a prostituição e a pequena percentagem de nascimentos daí resultante pareciam encaminhar a nação para inevitável decadência. Nossos inimigos achavam os franceses um povo exausto e se preparavam para disputar seus despojos. Por acaso as discussões inúteis em que estávamos empenhados não nos condenavam à fraqueza? No entanto, nossa desunião era apenas aparente, pois, diante do perigo que ameaça a pátria, todos os corações sabem unir-se para um esforço supremo. Como em todos os instantes solenes da história, como na época de Joana d'Arc, o mundo invisível interferiu e, impulsionadas pelo alto, as forças profundas da raça, que dormitam dentro de cada um de nós, despertaram, entraram em ação e, num grande ardor, fizeram renascer, com toda a plenitude, as virtudes heróicas dos séculos passados. O general Joffre é, sem dúvida, um estrategista de valor, mas sabemos, com segurança, que suas melhores inspirações, sem que ele o soubesse, vieram do além. Nosso país, que parecia corrompido, condenado a desaparecer, mostrou ao mundo assombrado que havia nele um poder irresistível, em estado latente. Premida pela aprovação e por vontade superior, a França despertou. Num ímpeto supremo e disposta a todos os sacrifícios, ergueu-se contra um invasor sem escrúpulos,
cego pelo orgulho e ávido para implantar no mundo seu domínio bárbaro e brutal. Julguem o que julgarem os alemães, a justiça no universo. Não basta ter nos lábios, a cada instante, o nome de Deus, seria muito melhor guardar no coração suas leis imutáveis. O direito não é uma palavra vã e o poder material não é absoluto neste mundo. As mentiras, a perfídia, a violação dos tratados, o incêndio das cidades, a morte dos fracos e dos inocentes não podem encontrar desculpas diante da majestade divina. Qualquer mal praticado atinge, com suas consequências, quem o produziu e a violação do direito dos fracos se volta contra os poderes dos ultrajantes. A invasão e a devastação da Bélgica e do norte da França provocaram indignação geral e uma grande reação das forças invisíveis. Das regiões devastadas um grito de angústia subiu ao céu, que não ficou surdo a tão desesperados apelos. Os poderes do além entram em ação, são eles que sustentam a França e animam seus filhos ao combate. A retaguarda dos que sucumbem, outros aparecerão, até que o invasor sinta que a sua disposição se enfraquece e que o destino se ergue contra ele. Os que morreram voltam ao espaço com a glória do dever cumprido e o exemplo deles animará as vindouras gerações. A lição que fica desses terríveis acontecimentos consiste em que o homem deve aprender a elevar seus pensamentos acima dos tristes espetáculos do mundo e voltar suas vistas para esse além de onde descem os socorros, as forças necessárias para empreender uma nova etapa, objetivando o fim grandioso que lhe está designado. Nossos contemporâneos haviam depositado seu pensamento e suas amizades nas coisas materiais, porém os fatos demonstraram que elas eram passageiras e precárias e que as esperanças e as glórias que elas suscitam são também efêmeras. Nenhum bem, nenhum poder terrestre está protegido das catástrofes, só os do espírito imortal possuem verdadeira duração, riqueza ou esplendor, porque só o espírito é capaz de transformar as obras de morte em obras de vida. Porém, para compreender tão profunda lei é necessária a escola do sofrimento. Assim como o raio de luz precisa decompor-se no prisma para produzir as cores brilhantes do arco-íris, também a alma humana deve purificar-se pela provação, a fim de que brilhem todas as energias e todas as qualidades que nela dormitam. É especialmente na desgraça que o homem pensa em Deus, e assim que as paixões ardentes tiverem se apaziguado e que a sociedade tiver recomeçado a vida normal, começará a missão dos espíritas. Quantas lutas haverá então para consolar? Quantas chagas morais para curar? Quantas almas dilaceradas para socorrer? Pela atuação lenta, profunda e eficiente do sofrimento, um grande número de seres ficará acessível às verdades de que somos responsáveis depositários. Aproveitemos, portanto, as trágicas situações que atravessamos e a providência fará delas nascer benefícios para a humanidade. Todas as almas fortes, que mantiveram sangue frio no meio da borrasca, suplicarão, conosco, que as provações sofridas por nosso país lhes façam vibrar na alma os sentimentos de honra, união e concórdia, que são poderosos meios de ressurgimento. Tais sentimentos, por sua intensidade, poderiam atuar contra os flagelos da sensualidade, do egoísmo e do personalismo desmesurado que se implantaram, como senhores, em nossa França, abafando generosos instintos que sempre estavam prontos a reviverem nela. Que os franceses, raça inteligente e nobre, de mãos estendidas e corações abertos, voltem a ser admirados, como exemplo vivo que todas as nações se alegram em seguir. 2. Cenas do espaço. Visões reais da guerra e da epopeia. Janeiro de 1915. Eles se encontram ali, pairando sobre a enorme frente de batalha que vai das praias nevoentas aos picos dos Vosges, até as planícies da Alsácia. Estão ali os espíritos de todos quantos, no correr dos séculos e em todos os setores, principalmente no militar, contribuíram para brilhantar a França, para construir sua glória imortal. Eles apoiam, arrastam e inspiram nossos soldados e seus comandantes. Faz 4 meses que os combatentes, semi-enterrados, ocultos nos acidentes do chão, cercados de redes de arame, continuam uma guerra de destruição e astúcia onde se apura a paciência e a coragem se esgota lentamente. Outrora a guerra possuía sua trágica beleza, sua grandeza. Lutava-se a peito descoberto, de cabeça erguida e com bandeiras desfraldadas. Hoje existem apenas ciladas, maquinações e covardias. Em toda parte, nos trabalhos da paz como nos da guerra, os alemães desnaturaram, amesquinharam e aviltaram tudo quanto foi nobre. A traição, a perfídia e a falsidade são os seus princípios rotineiros.
Os gênios do mal, os espíritos inferiores de homicídio e de rapina dos tempos medievais estão entre eles, reencarnados em suas fileiras ou invisíveis, participando de seus combates. Se eles triunfassem, a Europa ficaria escravizada, os fracos esmagados e os vencidos espoliados. Seria um retorno da humanidade aos tempos bárbaros. Os nobres espíritos que zelam pelos nossos exércitos conhecerão lutas mais nobres, mais generosas, e por isso surpreendem-se com essas táticas e se afligem com esses procedimentos. Há ocasiões em que, vendo infrutíferos tantos esforços, sentem-se invadir pela hesitação e pela inquietude, perguntando, angustiados, qual será o fim dessa terrível luta? Quanto sangue e lágrimas! Quantos jovens heróis sucumbidos! Quantos despojos humanos jazem sobre a terra! Nosso país verá aniquilar-se toda a sua força, toda a sua vitalidade. Aí então aparece, do alto do espaço infinito, um novo espírito, e ao vê-lo todos se agitam e se comovem. É uma mulher, e uma auréola lhe cinge a fronte, o entusiasmo e a fé lhe animam o rosto. Assim que ela aparece, um tremor perpassa por essas legiões de invisíveis. E um nome passa de boca em boca, Joana d'Arc. E a Filha de Deus, a Virgem das Lutas. Ela vem revigorar as energias adormecidas, a coragem abalada. Desde o início da luta ela se mantinha afastada, entre suas irmãs celestes, num grupo de seres graciosos e encantadores, seres angélicos, cujo comando Deus lhe confiou após o martírio. Sua missão consiste em aplacar os sofrimentos humanos, diminuir as dores morais, pairando sobre as almas que suportam suas provas. A hora, porém, soou. Ao ter ciência dos males que devastam a pátria, essa França tão querida pela qual sacrificou sua existência, o coração da Virgem Lorena se sentiu turbado, apossando-se dela um desejo ardente de nos socorrer, e então ela cede a esse desejo. Na hora da partida, suas irmãs, companheiras do espaço, inclinam-se ante aquela que veneram, dizendo, faremos preces pelo triunfo de vossas armas, filha amada de Deus. Assim, pois, Joana Code e em seu derredor se congregam, prestativos, os espíritos heróicos, protetores da França, para saudá-la e acompanhá-la. Na sua simplicidade, ela lhes diz, como nos séculos passados, senti a irresistível vontade de me juntar aos que estão lutando pela salvação da pátria. Aceitam-me em suas fileiras. Todos, num só entusiasmo, exclamaram, ponha-se à nossa frente e marcharemos sob suas ordens. Acima de nossas linhas, inúmeras assembleias se realizam e aqueles que as compõem são nomes ilustres que, reunidos, resumem toda a glória dos séculos e toda a história da França. Ali está Henrique IV junto a Napoleão, Vercingétorix encontra-se com os capitães de Carlos VII, os generais de Luís XIV e os da Revolução, todos os heróis de nossas lutas do passado e os libertadores da pátria. Ali também vemos vários chefes ingleses, pois toda a inimizade se extinguiu, existindo em todos esses espíritos um só pensamento e um sentimento único. Todos têm, por Joana, igual respeito e ninguém lhe toma a dianteira, discutindo-se gravemente os meios de ataque e os procedimentos necessários para essa guerra de trincheiras. Sobre essa assembleia paira o pensamento de Deus e quando o nobre espírito que a preside abre a sessão, invocando o nome do Pai, todos se inclinam respeitosamente. Se, para muitos, a França se tornou descrente, ímpia e entregue a todas as correntes do materialismo e da sensualidade, pelo menos no meio desse Supremo Conselho, onde se acham reunidos seus mentores invisíveis, impera uma fé ardente. Talvez seja por essa razão que diminuem, até certo ponto, as provações e os horríveis castigos que ela mereceu. As resoluções que nessa Assembleia sejam tomadas serão transmitidas, por intuição e inspiração, aos generais que tenham a missão de executá-las. Para esse fim, cada um dos espíritos presentes a esses conselhos escolherá, dentre nossos comandantes, aqueles cuja natureza psíquica melhor se harmonize com a sua própria e, por meio de uma vontade persistente, os inspirará no sentido do que ficou resolvido. Sobre os soldados a influência dos espíritos se exercerá de modo diverso. Eles terão por mira, principalmente, acrescentar o ardor e a veemência, que são qualidades naturais da raça, a perseverança e a tenacidade na luta, tão necessárias no momento atual e que, às vezes, nos faltaram. Por tudo isso se demonstra que as almas dos mortos não são entidades vagas, indefinidas, como alguns acreditam, pois, atingindo as altas camadas da hierarquia espiritual,
elas se convertem em poderes notáveis, em centros de atividades e de vida capazes de exercer sua ação sobre a humanidade terrestre. Pela sugestão magnética, podem influir sobre aquele que escolheram, fazendo nele germinar a ideia matriz e incitá-lo ao ato decisivo que vai coroar sua obra. É dessa forma que os invisíveis se envolvem nos atos dos vivos, para a concretização do bem e o cumprimento da justiça eterna. Breve soará, qual jubilosa marcha militar, a hora da vitória. Toda a França está de pé, a do presente e a do passado, a dos vivos e a dos mortos. As forças invisíveis e divinas estão em ação porque a luta que isso trava é grande e sacrossanta. É a luta da liberdade, do direito e da justiça contra a brutalidade armada e o despotismo cínico e grosseiro. Por isso a França não pode ser derrotada, pois a causa que defende é a da humanidade. A vitória da Alemanha seria o retrocesso da consciência, a apoteose de todos os crimes. Deus não permitirá. Por muitas vezes, no decorrer dos séculos, a França foi campeã das ideias humanitárias, oferecendo seu ouro e seu sangue na defesa dos fracos e libertação dos oprimidos. Eis porque suas mais estrondosas derrotas foram sempre seguidas de um rápido reerguimento. Não obstante seus erros e suas faltas, a França é necessária para a ordem do mundo. Mais do que qualquer outro país, em todas as esferas, sempre serviu ao ideal, chegando inclusive ao sacrifício, porque seu papel é humanitário. Graças à clareza de sua língua e à lucidez de seu espírito, os princípios que defende penetram mais profundamente nas inteligências e nos corações, e todos os povos auriram nela como numa inesgotável fonte. No futuro, sua influência ainda será maior, pois de seu seio surgirão missionários que irradiarão o espiritismo sobre toda a terra. Poder-se-ia afirmar que a França é mulher, pois que sintetiza a beleza e a verdade, razão porque paira uma alma feminina acima de seus espíritos protetores. A ajuda de Joana d'Arc dará um verdadeiro rumo aos fatos e restituirá à França a consciência de seu papel e de seu destino grandioso. Com o aparecimento da Virgem Lorena, os espíritos que nos protegem sentiram aumentar sua confiança, sua certeza na vitória. Inúmeros exércitos foram preparados e chegará o dia em que Joana estará à frente deles e, embora invisível, nossos soldados experimentarão a sensação de sua presença e ela lhes transmitirá a coragem que envolve. Numa decisão viril, desafiando o fogo e a metralha, os soldados franceses marcharão, com conhecimento de causa, contra o inimigo. E o vento que sopra sobre as planícies de Flandres, na floresta dos Vosges, fará flutuar, novamente, nossas bandeiras vitoriosas. Os franceses escreverão, com seu próprio sangue, as páginas mais gloriosas de nossa história. 3. As lições da guerra. Março de 1915. Os terríveis combates entre as nações e as raças, além das convulsões que sacudem o mundo, produzem os mais sérios problemas e, em presença desse grande drama, mil questões se apresentam à mente humana ansiosa, havendo momentos em que a dúvida, a inquietação e o pessimismo dominam os espíritos mais fortes e decididos. O progresso será uma vã ilusão? A civilização ficará submersa no mar das paixões brutais? Os esforços dos séculos em prol da justiça, da fraternidade e da paz social serão inúteis. As concepções da arte e do gênio do homem, os frutos do pesado e imenso trabalho de milhões de cérebros e de braços irão desaparecer arrasados pela tormenta. Esse abismo de desgraças é analisado calmamente pelo pensador espiritualista e do caos dos acontecimentos ele extrai a principal lei que rege o universo. Acima de tudo, lembra-se de que nosso mundo é um planeta inferior, um laboratório onde desabrocham as almas ainda inexperientes com seus anseios confusos e suas paixões desordenadas. O profundo sentido da vida aparece, para o pensador espírita, com as duras necessidades que a elas são inerentes. É o início das qualidades e energias que existem em todos os seres. A fim de que as energias que existem desconhecidas e silenciosas nas profundezas da alma apareçam na superfície, há necessidade de aflições, angústias e lágrimas, porque não existe grandeza sem sofrimento, nem progresso sem provação. Se o homem na terra se desvencilhasse das vicissitudes da sorte e ficasse privado das grandes lições do sofrimento, poderia fortalecer o caráter, desenvolver a experiência ou valorizar as riquezas ocultas de sua alma. No mundo, sendo o mal uma fatalidade, não existirá responsabilidade para os maus? Seria um erro funesto aceitá-lo, porque o homem, em sua ignorância e cegueira, semeia o mal, cujas consequências caem pesadamente sobre ele,
assim como sobre todos os que se associam às suas más ações. É isso que o momento atual comprova. Dois poderosos imperadores, um protestante e outro católico, desencadearam a guerra com todos os seus horrores. Fazia meio século que vinham preparando, calculando e combinando tudo para obter uma vitória esmagadora. Os poderes espirituais, porém, interferiram no conflito, inspirando as nações em perigo uma heróica resistência e nelas fazendo surgir os tesouros do heroísmo que estavam acumulados nas almas célticas e latinas, desde anteriores existências. Vejam como se inverteu a situação após 6 meses de lutas. Os alemães faziam uma guerra de conquista, no início da campanha. Hoje estão reduzidos a combater em defesa própria. Nos momentos de amargura e de incerteza sempre surge um homem providencial. Neste caso, e para a França, esse homem é o general Joffre, que possui as qualidades exigidas pela grave situação do momento. Ele soube conter no Marne a enorme avalanche alemã e agora, como comandante sábio e competente, poupando seus soldados, prepara, prudentemente, os meios de expulsar o inimigo para além das fronteiras. Acima do confuso tumulto das batalhas, além dos clarões terríveis da carnificina e do incêndio, vislumbra-se uma aurora e um grandioso ideal começa a se esboçar, pressente-se a obra de moralização que dimana do sofrimento. Acima da labareda das paixões terrenas, sente-se a presença de um tribunal invisível que espera o final do conflito para reivindicar os direitos da eterna justiça. Nossos soldados sentem tais coisas de modo vago, têm a intuição de que sua causa é augusta e sagrada, e tal impressão vai, pouco a pouco, propagando-se por todo o país. Aí se explica por que a inteligência se tornou mais digna e os sentimentos ficaram mais graves e profundos. A borrasca espantou as futilidades e as leviandades, com tudo quanto era pueril e mundano em que nossa geração gostava de se ocupar, deixando permanecer o que havia em nós de mais sólido e melhor. Ainda subsistem, sem dúvida, muitos resquícios de imoralidade, corrupção e decadência e, por vezes, perguntamos se tamanha lição não foi bastante para corrigir nossos vícios. Em compensação, quantas existências fantasiosas, estéreis ou desordenadas ficaram mais simples, puras e fecundas. A vida pública e a privada, sob certos aspectos, estão sofrendo uma radical transformação. Essa purificação dos costumes e do caráter traz consigo a das letras francesas, a do jornalismo, enfim, a do pensamento sob todas as formas em que se expresse, parecendo que estamos livres, por muito tempo, dessa psicologia mórbida, dessa pornografia chula, venenos da alma que nos faziam ser considerados, pelo estrangeiro, como nação decadente. Quem ousaria servir-se da pena para recair em semelhantes erros? Os escritores e os romancistas do futuro terão assuntos bem diversos, graves e elevados para suas obras. Por certo não perdemos de vista o lamentável desfile das desgraças produzidas pela guerra, as horríveis hecatombes, a aniquilação das vidas, o saque e a destruição das cidades, os estupros, os incêndios, os velhos, as mulheres e as crianças espoliadas, mortas ou mutiladas, a fuga dos rebanhos humanos abandonando seus lares devastados, afinal, o espetáculo do sofrimento humano no que existe de mais intenso e pungente. Qualquer espírita sabe que a morte é apenas uma aparência. A alma, ao desprender-se do seu envoltório material, adquire maior força, maior percepção das coisas e o ser se encontra mais vivo no além. O pensamento se purifica pela dor, nenhum sofrimento se perde e nenhuma provação deixa de ter sua compensação. Os que morreram pela pátria recolhem os frutos do seu sacrifício e o sofrimento dos que sobreviveram transmite aos seus perispíritos ondas de luz e sementes de futuras felicidades. A questão do progresso se resolve facilmente, porque só ele é real e permanente, sendo simultâneo em seus dois aspectos, o material e o moral. O progresso meramente material é, com muita frequência, apenas uma arma colocada a serviço das más paixões. Aos bárbaros da atualidade a ciência forneceu formidáveis recursos de destruição, máquinas variadas, violentos explosivos, pastilhas incendiárias, dispositivos para o lançamento de líquidos inflamáveis, gases asfixiantes ou corrosivos, etc. A navegação aérea e submarina aumentou de muito o poder do fogo, todavia todos os progressos da ciência tornam um homem feliz, enquanto ele permanece mau. E tal situação se prolongará enquanto a educação popular for falseada e o homem seguir ignorando as verdadeiras leis do ser e do destino, assim como o princípio das responsabilidades com suas consequências nas vidas sucessivas.
Sob esse aspecto, o fracasso das religiões e da ciência é completo. A guerra atual o comprova, fartamente. Com relação ao progresso moral, ele é lento e quase imperceptível na Terra, graças à população do globo que cresce incessantemente com elementos provindos de mundos inferiores. Só os espíritos que conseguiram certo grau de progresso na Terra evoluem com proveito para grupos melhores. Eis porque varia pouco o nível geral, permanecendo raras e ocultas as qualidades morais dos indivíduos. Os golpes da adversidade ainda serão, durante muito tempo, meios necessários para impelir o homem a se desprender do círculo estreito onde se encerra, obrigando-o a elevar mais alto o seu pensamento. Ainda precisará escalar, muitas vezes, a íngreme ladeira do Calvário através de espinhos e pedras pontiagudas. Todavia, do escabroso pico, ele divisará o brilho do grande foco de sabedoria, de verdade e de amor que ilumina e fortalece o universo. Tudo, na ordem espiritual, se resume em duas palavras: reparação e elevação. As calamidades são o cortejo inevitável das humanidades atrasadas e a guerra é a pior de todas. Sem elas o homem pouco desenvolvido perderia o seu tempo com as inutilidades da jornada ou se entregaria ao bem-estar e à preguiça. É preciso o guante da necessidade e a noção do perigo para obrigá-lo a movimentar suas forças adormecidas, desenvolver-lhe a inteligência e apurar-lhe a razão. Tudo que é destinado à vida e ao crescimento se prepara na dor. É necessário padecer para dar à luz, eis a colaboração da mulher. Cumpre padecer para criar, eis a participação do gênio. Nos momentos supremos de sua história é que as qualidades varonis de uma raça se apresentam com maior brilho. Se a guerra desaparecesse, com ela desapareceriam muitos males e muitos horrores, mas não é a guerra também geradora do heroísmo, do espírito de sacrifício, do desprezo pelo sofrimento e pela morte? São estas coisas que fazem a grandeza do homem, as que o colocam acima do irracional. O homem, espírito imortal, é um centro de vida e de atividade que, de todas as vicissitudes, todas as provações, mesmo as mais cruéis, deve conseguir outros processos pelos quais se expandam cada vez mais as energias existentes em nosso íntimo. As grandes emoções nos fazem esquecer as preocupações corriqueiras, muitas vezes frívolas, da vida, abrindo em nós uma passagem para as influências do espaço. No entrechoque dos acontecimentos, a bruma formada por nossos anseios, pensamentos e inquietações de cada dia se esvai e a grande lei, o supremo objetivo da existência se revela, por um instante, aos nossos olhos. Nos mundos mais adiantados, nas humanidades superiores à nossa, os flagelos não têm mais razão de ser, não existindo a guerra, porque a sabedoria do espírito elimina todos os conflitos. Os habitantes dos mundos felizes, iluminados pelas verdades eternas, com a aquisição dos poderes da inteligência e do coração, não têm mais necessidade desses terríveis estímulos para despertar e cultivar os recursos ocultos da alma. Na grande escalada do progresso, as causas dos sofrimentos se atenuam à medida que o espírito progride, porque se tornam cada vez menos necessárias para uma ascensão que se realiza livremente, na paz e na luz. A grande escola das criaturas e dos povos é o sofrimento. Quando eles se afastam do caminho reto e descamam para a sensualidade e para a decomposição moral, a dor, com seu aguilhão, recoloca-os no verdadeiro caminho. É necessário que o homem sofra para desenvolver a sensibilidade à vida, sendo esta uma lei grave, série de proveitosas consequências. É preciso sofrer para sentir e amar, crescer e elevar-se. Só o sofrimento domina os furores da paixão, desperta em nós as meditações profundas e revela às almas o que há de melhor, mais belo e mais nobre no universo, a piedade, a caridade e a bondade. Do seu banho de sangue e de lágrimas, a França sairá rejuvenescida e mais bela, irradiando eterna glória, para prosseguir a missão que a sua história lhe impõe. 4. O mês de Joana d'Arc. Maio de 1915. A Terra voltou a apresentar seus encantos após o longo sono do inverno. Abaixo de minhas janelas, no vasto jardim público, os tufos de flores brilhantes se misturam com as folhagens verdes. Na calma superfície das águas, cisnes deslizam majestosamente e nos altos ramos as aves canuras, em uma espécie de encantamento, fazem intermináveis concertos. Uma suave claridade envolve todas as coisas, mas, a longe, na linha de combate, a fumaça da peleja cobre o solo e envolve o céu. Estamos em maio, mês de Joana d'Arc, assim denominado porque ele reúne as datas dos mais notáveis acontecimentos da sua vida,
dia 7/8, libertação de Orleans, dia 24, sua prisão em Compiègne, e dia 30, seu martírio em Rouen. Nessa época do ano meu pensamento comovido sempre busca a Virgem Lorena como um modelo de força e beleza moral, porque nela se encontram, na aparência, as qualidades mais antagônicas, energia e sensibilidade, firmeza e delicadeza, idealismo e senso prático. Invoco-lhe o espírito e medito em seu sacrifício. Nos dolorosos momentos por que passa a França, essa invocação tem caráter geral e grandioso, num apelo supremo de uma nação ameaçada, espezinhada por sanguinário inimigo. É o grito de angústia de um povo que não quer morrer e que suplica o auxílio das forças celestes invisíveis. O culto de Joana d'Arc era exercido, antes da guerra, com numerosos fiéis, porém muitos consideravam os fatos de sua vida como acontecimentos vagos, distantes, quase lendários, diminuídos pela distância do tempo. As tentativas do clero católico para monopolizar a Virgem Lorena levantaram contra ela um partido político completo. A ideia de se criar uma festa nacional para lhe comemorar a memória jazia há mais de 10 anos no arquivo da Câmara e um enxame de críticos meticulosos e malévolos preocupou-se com os pormenores de sua história, para contestá-los, denegri-los ou, pelo menos, diminuir-lhe o brilho. Um Anatole France se apresentava aos nossos contemporâneos como uma mística quase idiota, Talamas chegava mesmo a injuriá-la. Gabriel Anataux referia-se a ela mais dignamente, porém queria fazê-la passar por instrumento das ordens religiosas mendicantes, o que era pura fantasia. Assim pois, do Messias de nosso país, admirado e glorificado pelo mundo inteiro, os franceses haviam chegado a fazer um tema de polêmicas e discórdias. Hoje a transformação é completa, debaixo da tempestade de ferro e fogo que esmaga a França, na angústia que a sufoca, toda a nação dirige seus pensamentos para Joana e lhe pede socorro. Suplicam-lhe que salve, pela segunda vez, a pátria invadida. Atendendo a esses apelos, do seio do espaço onde se encontrava, ela paira sobre nossas misérias e dores, para atenuá-las e consolá-las. Mas ainda, à frente de um exército invisível, atua na frente de batalha transmitindo aos nossos soldados a chama sagrada que a envolve, impelindo-os ao combate e à vitória. Há poderosos e bem-aventurados espíritos que a rodeiam, porém a todos ela domina com sua sublime energia. A Filha de Deus tomou para si nossa causa. Certa de tal auxílio na luta terrível que sustenta, a França não sucumbirá. Será que se sabe quanto sofreram esses nobres espíritos em contato com a terra? Sua natureza delicada e purificada lhes torna penosa a permanência em nosso mundo inferior. Necessitam de um esforço permanente de vontade para se manterem em nossa atmosfera saturada de maus pensamentos e fluidos grosseiros, ainda agravada pelas vibrações das violentas paixões que a atual guerra desencadeia. Juntai a isso o espetáculo das mortandades, dos cadáveres, dos estertores dos moribundos, dos gritos dolorosos dos feridos e da visão das terríveis feridas produzidas pelos explosivos, por todas as máquinas mortais que os exércitos modernos carregam consigo. Quantas emoções pungentes para conter, para dominar. Na Idade Média, Joana presenciou, sem dúvida, cenas dessa espécie, porém em proporções menores. Não obstante, ela reagirá energicamente contra qualquer desfalecimento, porque tudo se torna secundário e desaparece diante do objetivo essencial que é mister alcançar, a libertação da pátria. A irradiação da força fluídica de Joana expande-se sobre todos, até sobre os ingleses, agora nossos companheiros de armas. Alguns de nossos soldados, dotados de faculdades psíquicas, a veem passar em meio à fumaça dos combates, mas todos, intuitivamente, sentem sua presença e nela depositam sua suprema esperança. Daí resultam as qualidades heróicas demonstradas, que causam decepção aos alemães e assombram todos quantos, sem razão aparente, acreditavam na inevitável decadência de nossa raça. Assim como dominou o século XV, o vulto de Joana d'Arc dominará também nosso tempo. Nele por seu intermédio se há de consumar a união de nossa pátria. Ainda ontem, como no tempo de Carlos VII, a França estava desunida, esfacelada por grupos políticos nascidos da cobiça e de apetites inconfessáveis. Na hora do perigo tudo se desmanchou em fumaça e se calou para permitir que o país fizesse ouvir sua voz e seus apelos aos poderes do alto. Os próprios adeptos do radicalismo e do socialismo, que ainda combatiam Joana d'Arc no Palais Bourbon, para ela se voltam para honrá-la. Em 26 de abril,
O senador Fabre escrevia a Maurice Barrès: acabo de receber uma carta do Sr. Léon Bourgeois, onde ele me diz: podeis contar com minha cordial adesão à festa nacional de Joana d'Arc. E acrescentava: estão, portanto, conquistados Hervé, Clemenceau e Bourgeois. Joana d'Arc nos protege. Todos estarão conosco. Vários políticos já consideram próxima a hora em que o governo, apoiando-se em todos os partidos, glorificará em Joana essa sagrada união que possibilitou a obra libertadora. Em compensação, outros afirmam que nada se pode falar, nem fazer, em homenagem a ela, enquanto os ingleses permanecerem em solo francês. Para assim se manifestarem é necessário bem pouco conhecer o sentimento que nossos atuais aliados dedicam a Joana d'Arc. Desde Shakespeare, eles lhe tributam uma admiração sempre crescente. Todos os anos, nas festas de Rouen, há uma delegação inglesa e agora, que eles estabeleceram uma de suas bases de operação nessa cidade, não deixam de manter na praça do Vieux-Marché, no mesmo lugar do suplício, braçadas de flores enlaçadas com uma faixa com as cores britânicas. Em 16 de maio passado, o reverendo E. Blunt, capelão da embaixada inglesa, ao colocar uma coroa aos pés da estátua equestre da Place des Pyramides, dizia: comparecemos, como membros da colônia britânica de Paris, para depositar algumas flores aos pés da estátua de Joana d'Arc, a valorosa guerreira de França. Reconhecemos que seu espírito de patriotismo, coragem e sublime abnegação anima o exército francês de hoje e estamos certos de que esse espírito conduzirá à vitória. Há alguns dias, o grande jornal londrino Times dedicava à memória da Virgem de Orleans um importante artigo, resumindo todo o pensamento inglês sobre esse nobre assunto. Em toda a Idade Média não há história mais singela e mais grandiosa, nem tragédia mais dolorosa do que da pobre pastora que, pela fé ardorosa, soergueu sua pátria das profundezas da humilhação e do desespero, para sofrer a mais cruel e a mais infamante das mortes pelas mãos de seus inimigos. A elevação e a beleza moral do caráter de Joana conquistaram o coração de todos os homens e os ingleses se lembram, com vergonha, do crime do qual ela foi vítima. Entretanto, não é pelo amor à pátria, nem pela coragem na luta, nem pelas visões místicas, que o mundo todo homenageia Joana d'Arc. Isto lhe é devido porque, em época triste e dolorosa, ela provou, por palavras e atos, que o espírito da mulher cristã ainda estava vivo entre os humildes e os oprimidos e produzia, profusamente, incomparáveis frutos. Houve, algum dia, natureza mais reta, mais terna, mais pura e mais profundamente piedosa que a de Joana d'Arc? Antes mesmo que tivesse conseguido ir até o rei e desfraudado sua bandeira, o povo, em toda parte, acreditava nela. A força de sua vontade, a elevação dos seus pensamentos e a intensidade do seu entusiasmo superaram todas as oposições. É delicada e complacente para com os prisioneiros, e até para os ingleses sua alma se mostra plena de piedade. Convida-os para que se juntem a ela para uma grande cruzada contra o inimigo da cristandade. E quando, com auxílio de alguns traidores existentes entre seus compatriotas, a fizeram cair em uma cilada e a condenaram a uma morte horrível, suas últimas palavras foram de perdão para seus algozes. Um patriota francês não se expressaria melhor. É certo que Joana não odiava os ingleses e queria simplesmente colocá-los fora do território da França. Como afirma Times, ela pensava até em associá-los aos franceses numa grandiosa empresa que ela tomaria a seu cargo e lhes escrevia: se derdes satisfação ao rei de França, ainda podereis ir em sua companhia, aonde quer que os franceses realizem o mais belo feito como jamais foi realizado pela cristandade. Cabe perguntar se sua clara visão, atravessando os séculos vindouros, não se projetava então até os acontecimentos do presente, até essa gigantesca luta da civilização contra a barbárie, na qual pensava em interferir. Por meio da violência e do terror, a Alemanha pretendeu impor ao mundo a sua horrível cultura, suas teorias implacáveis do super-homem, das quais Nietzsche se constituiu profeta e que anulam o que há de mais digno, mais poético, mais belo na alma humana, isto é, as qualidades nobres, e com elas a compaixão, a piedade e a bondade. O Deus do Evangelho, que Jesus nos ensinara a amar, os alemães pretenderam trocar por não se sabe qual divindade sombria e cruel, que se assemelha muito menos ao Deus dos cristãos do que a Odin escandinava em seu Valhalla manchado de sangue. Há essas concepções de outras eras, nas quais ao mais grosseiro materialismo se alia um misticismo bárbaro. Devemos contrapor, sob a égide da Virgem Lorena, um espiritualismo claro e progressista,
feito de luz, justiça e amor. Esse espiritualismo mostrará ao mundo a lei eterna que prega a liberdade, a responsabilidade de todos os seres e que lhes impõe a necessidade de resgatar, pelas existências sucessivas e dolorosas, todo o mal que hajam praticado. E após a expiação ela assegura o ressurgimento e a partilha, para todos, das alegrias e bens celestes, na proporção justa do merecimento conquistado e dos progressos realizados. Eis a doutrina que Joana preconiza, que não se ocupa apenas com a libertação da pátria, pois que, desde muitos anos, coopera também em sua renovação moral. Todos aqueles que frequentam os grupos de estudo onde ela se manifesta sabem com que carinho vela por essa doutrina, sustentando seus defensores e trabalhando por sua difusão no mundo. Joana, inspirada pelo alto, cumpriu outrora uma missão que, no decorrer dos tempos, serviria de exemplo para todos. Hoje se compreende que o papel da mulher poderia ser o de fortalecer o ânimo do homem, aumentando-lhe a dedicação patriótica. Realmente, no seio da família, sua missão é mais modesta, mas a educação que dá ao filho deve despertar-lhe a energia e o valor, acentuando-lhe o amor à pátria e todas as virtudes daí decorrentes. Assim ver-se-ão desenvolver as energias do país, a fusão dos partidos tornar-se-á mais fácil, assim como a missão de todos, porque estarão unidos por um nobre ideal comum. Separados na paz, os franceses se uniram diante do perigo. Ontem incrédulos, apelam hoje às forças divinas e humanas capazes de fortalecer a raça, apelam às inspirações do alto, que vivificam as almas e despertam as qualidades viris adormecidas. Estamos certos de que esse estado de espírito há de persistir. No momento atual existem, em nossa linha de frente, cerca de 3 milhões de homens que sentem iguais fadigas e sofrem iguais perigos. É impossível que as provações sofridas por eles não constituam um laço poderoso e que, unidos pelo coração e por um mesmo pensamento, não trabalhem unidos para o reerguimento da pátria. Joana os ajudará para conseguirem esse objetivo e, por seu intermédio, afirmamos nós, será feita a união de todos os partidos, porque a Virgem de Orleans não é propriedade de nenhum deles. Pertence a todos e cada um encontrará em sua vida um motivo para venerá-la. Os monarquistas glorificarão nela a heroína fiel que se sacrificou pelo rei, os crentes, a enviada providencial que surgiu na hora dos desastres. Os filhos do povo amarão como a camponesa que se armou para salvar a pátria, os soldados se recordarão de que, como eles, ela sofreu e foi ferida 2 vezes, os infelizes, que ela suportou todas as amarguras, todas as provações, e que bebeu o cálice das dores até o fim. Todos verão nela uma demonstração da força superior, da força eterna encarnada em um ser humano para executar obras capazes de elevar as inteligências e reconciliar todos os corações. 5. A justiça divina e a atual guerra. 14 de julho de 1915. Faz um ano que as provações de uma guerra sem precedentes desabam sobre a França. Estende-se sobre nossa pátria um véu de tristeza e de luto, e muitos de nossos irmãos choram por seus entes queridos. Diante de tantos sofrimentos, é necessário voltar nossos pensamentos para os princípios divinos que comandam as almas e as coisas. A solução dos inúmeros problemas que a atualidade apresenta só encontraremos na doutrina espírita, é nela que acharemos as consolações necessárias para diminuir nossa dor. Abalados pelos acontecimentos, vários amigos me indagaram, por que Deus permite tantos crimes e tantas calamidades? Antes de tudo, Deus respeita o livre-arbítrio humano, porque ele é o instrumento de todo o progresso e a condição fundamental de nossa responsabilidade moral. Sem liberdade e sem livre-arbítrio não haveria bem nem mal e, consequentemente, não poderia existir progresso. Esse é o princípio de liberdade que forma, ao mesmo tempo, a prova e a grandeza do homem, conferindo-lhe o poder de escolher e de agir, é a fonte dos esplendores morais para quem decide progredir. Na presente guerra não se tem visto algumas pessoas descerem abaixo da animalidade e outras, pela dedicação e sacrifício, alcançarem as alturas do sublime. Sabemos que, para os espíritos inferiores, como são a maior parte dos que povoam a terra, o mal é o resultado inevitável da liberdade. Porém, do mal cometido, Deus sabe, em sua profunda e infinita sabedoria, extrair um bem para a humanidade. Colocado acima do tempo ele domina o correr dos séculos, enquanto nós, em nossa transitória existência, temos dificuldades em apreender o entrosamento das causas e seus efeitos. Mais cedo ou mais tarde, entretanto, a hora da eterna justiça soará inevitavelmente. Acontece que,
Muitas vezes, os homens se esquecem das leis divinas, do objeto da vida, resvalam na ladeira do sensualismo e se atolam na matéria. Então, tudo que constitui a beleza da sua alma se encobre e desaparece, dando lugar ao egoísmo, à corrupção e aos desregramentos em todas as suas formas. Era o que acontecia entre nós, desde muito tempo. A maior parte dos nossos contemporâneos já não possuía outro ideal que a riqueza e os prazeres. O alcoolismo e a devassidão tinham secado os mananciais da vida e, para tantos excessos, sobrava apenas um remédio: o sofrimento. Sabemos que as más paixões emanam fluidos que se acumulam, paulatinamente, e terminam se transformando em catástrofes e calamidades, daí a guerra atual. Todavia, não faltaram avisos, mas os homens permaneceram insensíveis às vozes celestes. Deus permitiu que ela explodisse porque sabe que a dor é o único meio eficiente para reconduzir o homem às coisas mais sadias e os sentimentos mais generosos. Entretanto, a ira do inimigo foi contida e, não obstante o talento da sua organização e do meticuloso preparo, a Alemanha foi detida na realização dos seus planos. Sua crueldade feroz e sua ambição sem limites despertaram os poderes celestes contra ela. Após um trabalho lento de desagregação do antimilitarismo, a vitória do Marne e o entusiasmo de nossos soldados só se explicam pela interferência das forças invisíveis. Como, porém, essas forças sempre estão em atividade, apesar dos sombrios prognósticos atuais, conservamos intacta nossa confiança no porvir. Deus podia, do ponto de vista material, evitar a guerra. Entretanto, do ponto de vista moral não podia fazê-lo, visto que uma de suas supremas leis exige que todos nós, individual ou coletivamente, soframos as consequências de nossos atos. Todas as nações empenhadas na presente guerra são culpadas, em diversos graus. A Alemanha levantou contra si as forças vingadoras, pelo seu orgulho insensato, o culto da força bruta, o desprezo ao direito, suas mentiras e seus crimes. O orgulho excessivo acarreta sempre a queda e o fracasso. Foi a sorte de Napoleão e será de Guilherme II. As responsabilidades deste último são tremendas, porque sua atitude não produz apenas hecatombes sem precedentes na história, ela poderia também retirar da Europa a coroa da civilização. Ele conseguiu iludir a opinião pública durante muito tempo, mas não enganará a justiça eterna. Já dissemos que, relativamente à França, a leviandade, a imprudência, o amor descontrolado dos prazeres deveriam atrair-lhe inevitavelmente duras provas. Assinalemos que foi um dia após um processo, onde a podridão nacional se destacava claramente, que a guerra explodiu. O que existia de pior entre nós não eram os nossos defeitos, porém um estado de consciência que não distinguia mais o bem do mal, é a pior das condições morais. Os laços de família estavam afrouxados de tal modo que um filho era considerado como uma carga, daí o despovoamento que, como consequência de nossos vícios, nos tornou fracos e diminuídos diante de um temível adversário, mas a alma francesa ainda conservava enormes recursos, podendo sair retemperada desse banho de sangue. Diante da divina justiça, não são apenas a Alemanha e a França as nações responsáveis por enormes dívidas, pois entre os males que destacamos é muitos do que se estendem por toda a Europa. Encontramos por toda parte criaturas semelhantes àquelas que existem em torno de nós, cujas consciências desapareceram e fizeram do bem-estar o objeto exclusivo de suas existências, como, aliás, certos políticos e estadistas que pretenderam dirigir os destinos de nosso país. Deus permitiu que as calamidades tivessem um caráter geral, a fim de reagir contra essas doenças da consciência e esse baixo materialismo. Caso fossem apenas parciais, muitos teriam assistido com indiferença aos sofrimentos dos outros. Para tirar as almas da letargia moral e do profundo mergulho na matéria era preciso que esse raio abalasse a sociedade até em seus alicerces. Já será suficiente a terrível lição que nos foi reservada se resultar inútil, se as causas morais da decadência e dos fracassos continuarem em nós, então seus efeitos continuariam se produzindo, reaparecendo a guerra com seu cortejo de males. É necessário, pois, que a vida nacional recomece em bases morais e que, terminando a tormenta, a alma humana aprenda a se desfazer dos bens materiais, compreendendo seu desvalor. Sem isso foram estéreis todos os sofrimentos e nossa bela juventude foi ceifada sem benefícios para a França. Algum dia poderemos abolir ou apagar os ódios que separam os povos? Os socialistas já o tentaram, mas sua propaganda internacional só lhes deu como resultado uma derrota estrondosa.
Os protestos nobres e inúteis dos pacifistas e seus apelos para uma arbitragem apenas parecem, no presente conflito, uma pueril ilusão, porque as nações, a um simples vento de tempestade, se lançam umas contra as outras, sem pensar num recurso ao tribunal de Haia. As religiões também se mostram impotentes. 2 imperadores cristãos, ou que se dizem cristãos, místicos e devotos, iniciaram todas as calamidades atuais, e o próprio Papa não conseguiu achar o termo forte para condenar as atrocidades alemãs. Para diminuir nossos males seria necessário uma renovação completa da educação e um despertamento da consciência profunda. Era preciso ensinar a todos, desde a infância, as grandes leis da vida com os deveres e as responsabilidades decorrentes. Seria preciso que, bem cedo, todos ficassem certos de que todas as nossas ações fatalmente recaem sobre nós com suas consequências boas ou más, felizes ou infelizes, tal qual a pedra lançada ao ar que volta a cair ao chão. Numa palavra, deve-se dar às almas alimento mais substancial e mais vivo do que aquele com o qual se alimentaram desde muitos séculos, chegando ao fracasso intelectual e moral que vemos com tristeza. Enquanto o egoísmo escolar e o religioso mantiverem o homem na ignorância da verdadeira finalidade da vida e da grande lei evolutiva que regula a existência através de suas fases sucessivas, a sociedade continuará entregue às paixões más, à devassidão, e a humanidade estará destruída por violentas convulsões. Seria então o momento de ensinar o homem a se conhecer e a dirigir as forças nele existentes. Se o homem soubesse que todos os seus pensamentos, ações, movimentos hostis, egoístas ou invejosos colaboram para aumentar os maus poderes que agem sobre nós, alimentam as guerras e precipitam as desgraças, muito mais cuidado teria no seu modo de agir e muitos males seriam atenuados. Só o Espiritismo poderia dar esse ensino. Infelizmente, sua falta de organização lhe tira a maior parte dos recursos, só restando a iniciativa individual, que muito pode na restrita área de sua ação. Todos os espíritas têm o dever de divulgar em seu derredor a luz das eternas verdades e o bálsamo das celestes consolações, tão úteis nas horas de provações que atravessamos. No meio da tempestade ergue-se a voz dos poderes invisíveis para fazer um apelo supremo à França e à humanidade. Se esse apelo não for ouvido, se não conseguir despertar consciências, se nossa sociedade continuar nos vícios, na incredulidade e na corrupção, a era de dores será prolongada ou se renovará. Todavia o espetáculo das heróicas virtudes decorrentes da guerra nos conforta, enchendo-nos de esperança e de confiança no futuro de nossa pátria. Agrada-nos ver nele o ponto de partida de um renascimento intelectual e moral, a origem de uma corrente de ideias bastante poderosa para espantar os miasmas políticos, estabelecendo o regime exigido pelas circunstâncias, e assim surgirá uma nova França mais digna e capaz das grandes obras. Ó alma viva da França, livra-te das pesadas influências materiais que impedem o teu impulso e sufocam as aspirações de teu gênio. Neste 14 de julho escuta a sinfonia que se eleva de todos os pontos do território nacional, as vozes dos sinos que, em ondas sonoras, escapam de todos os campanários, as vozes das antigas cidades e das povoações tranquilas, vozes da terra e do espaço que te chamam e te convidam a continuar tua marcha, tua ascensão até a luz. Soldados que, na linha de batalha, mostrais ao inimigo a trincheira de vossos peitos e de vossos valentes corações, sois a carne de nossa carne, o sangue de nosso sangue, a força e a esperança de nossa raça. As irradiações de nossos pensamentos e de nossas vontades se dirigem a vós, para vos sustentar na luta ardente em que estáis empenhados. Escutai, vós também, a harmonia que neste dia sobe das planícies, dos vales e dos bosques, das cidades populosas e dos campos modestos, unidos aos toques marciais do clarim e aos vibrantes acordes da Marseillaise. É a voz da pátria que vos diz: velai e lutai. Combateis pelo que há de mais sagrado neste mundo, pelo princípio de liberdade que Deus colocou no homem e que ele próprio respeita, a liberdade de pensar e de agir sem precisar prestar contas ao estrangeiro. Combateis pela manutenção do patrimônio que os séculos nos legaram, pelo cemitério onde jazem nossos antepassados, pelos campos que nos alimentaram e por todos os tesouros da arte e da beleza acumulados pelo trabalho lento das gerações em nossas bibliotecas, museus e catedrais. Combateis para conservar a nossa língua, esse idioma tão meigo que o mundo todo considera como a expressão mais nítida e mais clara do pensamento humano. Defendeis o lar da família, onde gostais de repousar o vosso espírito e a vossa alma,
o berço de vossos filhos e os túmulos de vossos pais. Soldados, vós crescestes do ponto de vista terreno. Por vossa firmeza na provação e por vosso heroísmo nos combates, elevastes o prestígio da França aos olhos do mundo e tornastes mais brilhante a auréola de glória que lhes ornamenta.